Olá, escritoras, escritores, povo do livro, amantes da literatura. Estamos aqui ao vivo para toda a máquina do mundo virtual, esse nexo primeiro e singular diretamente dos estúdios Gargamel. Quem lhes fala é Rogério Duarte, sou secretário-geral da União Brasileira de Escritores. Está comigo o Ricardo Ramos Filho, presidente da entidade. Diga um oi, Ricardo, por favor. Oi. Daqui a pouco eu apresento a nossa convidada. Este é o UBEcast, podcast da UBE, ao vivo. E tá conosco hoje a Suzana Ventura. Vou apresentar, depois ela dá o oi dela, talvez um pouco maior do que o do Ricardo. O Ricardo me desorientou aqui. Então vou dar meu oi. Pronto, dá o oi. Um pouco mais Por longo favor. do que o do Ricardo. Oi, oi. Pronto. A Suzana Ventura está aqui conosco hoje. Ela é uma das maiores autoras, tradutoras e especialistas em literatura infantil e juvenil do Brasil. E é a atual presidente da AEILIGE. Vou falar devagar porque nem todo mundo conhece a sigla. É a Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil. Tem uma coisa que eu vou perguntar. Eu não sabia que você tinha feito música. Você fez um curso técnico profissionalizante em música. É bacharel em Direito. Você sabia disso? Não. Pois é, eu vou perguntar. Quer dizer, agora eu sei, mas eu não sabia. É mestre e doutor em letras. Aí sim, tudo bem, foi onde a gente se conheceu, na universidade. Estudou com Nelly Novaes Coelho, Lúcia Pimentel Góes, Maria Zilda da Cunha. A Suzana é autora e organizadora de dezenas de livros e coleções voltadas para crianças e jovens. Em 2017, ela ganhou o Prêmio Jabuti pelo caderno da Avó Clara. Este belíssimo livro, essa edição que o Ricardo trouxe aqui. E desde 2014, ela também se tornou tradutora. Foi só depois de 2014. Especialmente da obra de mulheres que escreveram em francês, castelhano e inglês, sobretudo ensaios e contos de fadas. Só isso? Mais nada? E agora eu sou presidente da Associação de Escritores e Ilustradores. Da AEILIGE. O Ricardo vai começar e aí a gente vai alternando. Bom, então agora um oi um pouco mais prolixo. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez no podcast da UBE. Hoje, além de estar com o Rogério, meu amigo e companheiro de programa, com a Suzana Ventura, que é uma pessoa que quando eu encontro eu sempre me coloco um pouco numa posição de reverência, porque afinal de contas ela esteve na minha banca de mestrado e de doutorado. Isso não é para qualquer um ter a Suzana Ventura em duas bancas, né? Em 4. Dois momentos tão... 4. Nas qualificações. nas também. qualificações também, é verdade. Né? Isso para mim é uma honra. E isso valoriza um pouco o trabalho que eu fiz. Então é isso, Suzana. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Não sei se você quer falar alguma coisa antes da gente começar. Queria agradecer o convite para estar aqui. Queria dizer que foi um prazer acompanhar a sua trajetória acadêmica, desde aquilo que acontece nos bastidores de quase tudo. É tão importante quanto o resultado final das coisas que vão para o mundo. E eu tive nas suas bancas de qualificação, que é aquela hora da gente conversar sobre o tecido do trabalho, aquela hora tão rara para os estudantes e os pesquisadores em geral, e para os escritores também, a profissão que também nos une, né? Que é ter o seu trabalho discutido antes dele sair para o grande público, para a comunidade científica. Foi um prazer acompanhar a sua trajetória. Depois estivemos juntos em Portugal para homenagear Jorge Amado. É verdade. Em escolas. Então eu visitei escolas com o Ricardo. Visitei escola com você lá, é verdade. Uma escola em que o Ricardo ganhou... Escola Gil Vicente. Escola Gil Vicente, no bairro da Graça, em Lisboa, onde Ricardo, coitado, ganhou um incômodo ramo de flores
E aí eu virei para ele e falei, Ricardo, posso aliviar você desse ramo de flores? E esse ramo de flores foi depositado na Igreja da Graça, onde também são depositados os meus ramos de flores. E já aproveito para indicar às escolas que, por favor, nos deem chocolates, sabonetes, porque isso são coisas que se consomem. Evitem ramalhetes enormes, imensos, especialmente no exterior. Você podia ter trazido as flores. E principalmente no meu caso, eu já tenho ramos suficientes na família, não Pior precisa é que eu mais. também Pois é, temos vocês são isso. parentes? Ela é Suzana Ramos Gente, Ventura. você sabe que isso deu um problema uma vez. Quando eu fui ser comissão julgadora do Ricardo, como eu também sou Suzana verdade. Ramos Ventura, é. alguém, em algum departamento interno, falou assim, Foi lá da USP, alguém Sim. ficou invocado. virou e falou assim, por acaso vocês são parentes? Porque se vocês forem parentes, Não pode. um não pode julgar o outro. Não, não somos parentes, somos amigos, nos Foi na gostamos. banca, não queriam deixar você Sim, fazer parte da sim, banca porque achavam desconfiaram você que era o minha meu parente. Ramos e o Ramos dele poderiam estar entrelaçados em família. Não. Vocês podiam fazer parte do mesmo ramo. Podíamos fazer uma perfeito. dupla sertaneja, Ramos e Ramos, É. mas tem mais cara de não sei, de loja de ferragens. Ramos É e que Ramos. o Floricultura. sobrenome Ramos é assim. Para o sobrenome está para o Silva também, né? É um belo sobrenome, eu amo muito, mas é. Mas talvez abramos uma floricultura Ramos e Ramos. Eu pelo menos perdi o de Oliveira, porque o Graciliano Ah. era Ramos de Oliveira. Aí Ah. fica pelo menos melhorou um pouco. Muito ramalhoso ficaria. Melhorou Bom, um de pouquinho. qualquer maneira, vou sugerir uma coisa. Se um dia nós dois abrirmos uma floricultura Ramos e Ramos, quando alguém chegar e falar, gostaria de dar umas flores para uma escritora que vem lá de não sei qual país, para que ela depois se enfie num avião, a gente fala, não, vá aqui do lado, lojinha de... Compra um chocolate, compra um sabonetinho. Tá bem isso. Vocês Tá, estão animados isso tá bem dentro da... A semana passada a gente entrevistou o Evandro Afonso Ferreira, que tinha um sebo. E quando alguém ia comprar um livro no sebo dele, às vezes ele fala, eu quero comprar esse livro. Não, esse livro a senhora não pode levar. Fala, mas por quê? Porque eu ainda não li. Ou seja, muito bom, eu acho também melhor desistirmos já da floricultura, porque eu tenho a impressão que estão indo pelo mesmo caminho. Em vez de vender logo o ramo de flores e o mais caro, o mais belo, estou eu desaconselhando, né? A gente Somos tá fazendo contadores o de mesmo histórias mesmo, papel. né? Bom, vamos agora para as perguntas, né? Contar Porque a sua história. senão a gente agarra na conversa, né? Suzana, você escreve literatura para crianças e jovens. Tenho para mim que o autor do gênero guarda muitas referências da infância. Quais foram os autores que fizeram você escrever seus textos? Quem são os caras que você lembra com carinho quando você pensa nos seus autores da infância? Eu concordo com você. Hoje eu vim de uma escola, por isso cheguei ao podcast atrasado, conversar com crianças leitoras, com jovens leitores e com crianças que podem se tornar leitores a partir de ver um escritor ao vivo, porque a gente não entra muito no imaginário, então eu procuro ir a escolas. E hoje eu estava lembrando de algumas referências minhas de livros marcantes, né, para mim. Então, Lígia Bojunga, com toda certeza, lida na infância. Eu comecei pela Bolsa Amarela e a Lígia está fazendo 90 anos, né? Você sabe que um dos livros que eu mais gosto dela é o Sapato de Salto. Eu adoro o Sapato de Salto. Eu gosto muito de Tchau também, que eu li com a Lúcia Pimentel Góes. Eu lembro o susto que eu já com quase 30 anos tomei ao ler um dos contos de Tchau. Eu falei, alguém escreve assim? Porque quem escreve bem, que é o caso de quem frequenta esse podcast e faz parte da UBE, e faz parte da Elígia, sem nenhuma modéstia a gente guarda para outras ocasiões, a gente tem essa relação especial e a gente escreve para leitores.
Não importa que idade tem o leitor. Então, a Lígia, eu concordo, Sapato de Salto é um grande livro. Então, grandes livros da minha infância. Eu sou uma lobatiana, eu fui uma criança encantada pelo Lobato, por Reinações de Narizinho, especialmente por Memórias da Emília, que eu sei trechos até hoje, uso expressões. Compreendo a complexidade do Lobato na sociedade brasileira, da sua recepção, mas para mim ele foi um escritor fantasticamente atuante no meu desejo de conhecer coisas e de consumir histórias narrativas que fossem daquele jeito tão empolgantes, tão legais e tão possíveis, né? Cecília Meirelles, eu fui uma leitora de Eu Estou Aquilo também. Foi uma leitora muito da série Vagalume, a partir dos 10 anos, idealizada pelo Jiro Takahashi, que tá, eu acho tão encantador. Fez aniversário agora, Fez, né? Tá sendo homenageado um monte de vezes aí. Sim, e eu acho assim, a coleção Para Gostar de Ler também me encontrou, né? E eu acho incrível a gente ter contato, poder conversar e poder estar perto ainda de tanta gente viva que fez a gente se emocionar tanto, né? Como é o caso do Giro, que fez livros, um fazedor de livros que nos trouxe, por exemplo, toda a coleção Vagalume, a ideia da Para Gostar de Ler, e ele é nosso contemporâneo. A Lígia Bojunga, fazendo 90 anos agora, em agosto, e que nos trouxe assim o nosso único prêmio Alma, né, da Astrid Lindgren, e mais um dos prêmios Hans Christian Andersen. Nós já temos 3. Então, assim, a Lígia brasileira é incrível, e quando ela chega às escolas, felizmente chega. Então, isso que eu ia te perguntar, né? Aproveitar, não estava nem na minha lista não, de perguntas, mas é assim, porque eu também fui um leitor de Lobato. Eu costumo dizer que eu aprendi a ler com Lobato. O primeiro livro que eu li foi Reinações de Narizinho, eu tinha 7 anos de idade. E aí li todos os livros do Lobato. Fui uma criança apaixonada por Lobato. Como sou um adulto, eu já fui ler a Lígia adulto, como sou um adulto apaixonado pela Lígia. E eu acho que a nossa literatura para crianças e jovens tem um problema por razões distintas. Os nossos 2 maiores autores, Lobato e Lígia Bojunga, encontram dificuldade de inserção das escolas por motivos diferentes, né? Lobato por tudo que a gente já sabe, e a Lígia por toda a vanguarda que ela representa. As escolas de direita, que estão virando maioria no país, jamais indicariam Sapato de Salto para os seus alunos lerem. Se indicasse, os pais de direita iriam reclamar. Como que você vê isso? Eu acho que os artistas brasileiros são maiores que o Brasil e são melhores que o Brasil. Uma coisa que eu aprendi com o meu orientador e seu amigo Benjamin Abdala Júnior, meu orientador na Universidade de São Paulo, e também que acompanhou tua carreira, e uma pessoa que eu tenho que declarar aqui de público, eu faço questão. O Ricardo que vocês estão vendo aqui hoje é uma pessoa diferente do que era por causa do Benjamin. As aulas que eu assisti do Benjamin e as conversas que eu tive com ele já como amigo fizeram de mim uma pessoa diferente. Eu trabalhei 5 anos diretamente com ele, inclusive como assistente. Não sei se a gente falou, é Benjamin Abdala Júnior, tá, sim. pessoal? Procurem os livros dele, procurem uma história da literatura portuguesa nos sebos, que até vai ter gente que não vai querer vender de tão bom que é. Que foi um livro de vanguarda, é dele e da professora Samira Campedelli. E que pessoas que perceberam que a gente, por exemplo, tinha que estudar literatura infantil, junto com a professora Nelly Novaes Coelho, a autoria feminina, com a professora Nelly Novaes Coelho, e os autores africanos de língua portuguesa. Eles deveriam ser estudados, né? Mas foi ele que me ensinou, o Benjamin Abdala Júnior, que a arte
ela diz mais e diferentemente dos objetivos de quem a fez. A arte é melhor que o seu, né? Parece aquele verso né? Mesmo que os artistas não sejam bons, são bonitas as canções. Quer dizer, se você não for bom como pessoa, a sua obra é boa. E o que eu acho que acontece é que, além de a gente dar o melhor da gente, então a gente pode até querer ir por um lado e a gente vai para o outro, e a sorte da humanidade muitas vezes é essa, que o resultado é tão profundo que te ultrapassa. E eu acho que o artista brasileiro de lige, tanto de ilustração quanto de palavras, é um artista melhor do que a sociedade. Ele faz coisas para uma sociedade melhor do que aquela que nós temos. Então, esse é um problema. Por exemplo, a própria Lígia Bojunga, né? Não compreendida, as questões de distribuição no Brasil de livros são tão dramáticas quanto eram na década de 30, quando o Lobato revolucionou isso e deu um jeito que naquela época chegava, porque quando o livro chega na mão das pessoas, o bom livro chega na mão das pessoas, o problema está É uma revelação, né, geralmente. É uma coisa assim, é praticamente um milagre quando isso acontece, e nós temos um país que não favorece isso em várias questões. E eu acho que os artistas são melhores do que a sociedade para a qual eles produzem. No caso da literatura para crianças e jovens, a nossa Lígia, infanto-juvenil, o que acontece? Ela esbarra num adulto empedernido. Quando nós começamos essa conversa, você disse uma coisa muito bacana, que os autores de livros para crianças se lembram, sim, da infância de uma maneira diferente e olham o mundo de uma maneira com uma memória diferente. Eu não sei você, eu pelo menos costumo dizer, quando eu escrevo para criança, eu escrevo para o menino que eu fui. Sim. É ele que está presente. Né? Eu sinto muito isso também. Eu escrevo para a criança que eu fui. E como eu visito muito escola, eu tento atender a algumas demandas que eu vejo mesmo quando as pessoas não dizem nada. Eu vou dar um exemplo de um EJA que eu fui. Hoje a Educação para Jovens Adultos tem muitos jovens, porque são pessoas que se evadem do ensino médio. Né? Então, assim, hoje uma sala de educação de jovens adultos, ela é metade de pessoas muito mais velhas que se dedicam a ofícios, às vezes, muito humildes, pedreiro, doméstico, trabalhos muito duros em que a pessoa, à noite, ainda vai para um lugar para melhorar a sua educação. E a outra metade é de pessoas cujo sistema escolar não soube acolher. E o EJA acolhe muito bem. E uma coisa que me aconteceu é que pessoas brilhantes não conseguem ler. Pessoas jovens e brilhantes que falam, a professora leu o seu livro para mim. Então, assim, eu procuro escrever algumas histórias das pessoas que eu vejo em seu anseio por uma vida melhor, por uma vida mais verdadeira, né? E o resto do tempo, mas o diálogo, sim, é com o nosso passado, é com a criança que fomos e como observávamos, né? Eu acho que o escritor, a escritora são pessoas que não se esqueceram do quanto a gente era inteligente, quanto você olhava com 4, 5 anos um adulto e tinha uma sacada genial, tipo, ai, nada do que essa pessoa diz vale a pena, dessa não, aquela sim, aquela é legal. Então, assim, é assim que os tios excêntricos e maravilhosos, aquele parente maravilhoso que todo mundo achava louco e que a criança adora. É assim que as crianças sempre amaram os artistas. Eu me lembro, eu amando, assim, muito pequena, amando a Rita Lee, o Ney Matogrosso, e ganhando o disco dos Secos e Molhados, e achando aqueles caras geniais, a família assim, um pouco... Nossa, mas espera aí, esses caras esquisitos, vestidos desse jeito, por que essa criança adora? Mas adora, vai, que se não chegar muito perto... Então, assim, se a gente confiasse mais nas crianças e até mesmo em quem entende de livro para criança, a gente teria mais leitores, não estaríamos nesse arroz que nós estamos, uma expressão muito antiga, estou no arroz, né? A gente não estaria nessa coisa dos retratos da leitura, porque ler é como a própria Lígia, né, disse isso, acho que no Feito à Mão. Ler é que nem namorar, é muito gostoso. Se você não conseguiu achar, é porque você não achou o namorado certo. Você vai achar o seu gênero, vai se achar.
E eu acho o seguinte, isso está prejudicando quem produz agora. Então, essa excessiva censura, não pode falar sobre isso, não pode falar sobre aquilo, não pode falar assim. Por exemplo, uma das palavras proibidas em livros. Não pode falar do suicídio, não pode falar disso. Então, Inclusive, a gente estava comentando outro dia, a palavra suicídio está proibida, está nas redes sociais. Se você escrever no Instagram a palavra suicídio, o algoritmo reduz a visibilidade. tira a palavra suicídio da frente. e Quer no dizer, entanto, os jovens se matam o tempo inteiro, né? Então, assim, eu escrevi, estou fazendo um livro nesse momento em que a gente pôde escrever, porque não vai ser um livro, vai ser um livro que atende a um edital, que é uma das maneiras maravilhosas, algumas maneiras que a gente encontra de escrever o que a gente gosta, e são os livros que vão, por vezes, chegar a um número maior de pessoas, por vezes eles vão sim ganhar os prêmios, porque são os livros em que eu tenho, sei lá, um pai alcoólatra que dá um tapa na mãe, coisa que, sim, existe na vida real. E as pessoas que, vamos dizer assim, querem colocar os livros para criança em caixas, né, em caixinhas, acabam desejando livros inócuos, e livros inócuos não emocionam. Então, eu tenho, sim, pessoas, adultos, um pouco desregulados, muito desregulados, adultos dos quais, inclusive, convém fugir, e a Lige te ensina isso. A literatura para crianças e jovens ensina as crianças a confiarem nelas e a acharem saídas. Mesmo quando tem uns adultos um pouco malucos, assim, tá maluco? Tá uma fugida dele. Confie em você. É sempre difícil, né? Eu tenho um livro sobre 2 meninos que têm câncer, se conhecem no hospital, se tratando por câncer, se apaixonam, são crianças, se adoram, e a menina no final morre, e o menino tem que lidar com a morte. Isso foi um pouco, a editora publicou, mas foi um pouco discutido, como que você vai levar o tema da morte para a criança. No entanto, Todos volta nascemos e vamos morrer. Não, então... e as pessoas morrem ao redor das crianças, as crianças também morrem, né? E ler aquilo e ajuda a elaborar dentro de uma obra que é uma obra de arte, né? Feita por um artista das palavras. Vamos ver, que eu falei, né? Se eu não me chamasse Raimundo, da editora Globo, né? Vamos lá. Aos 11 anos você se mudou para Santos, terra de muitos escritores importantes, né? A gente estava conversando agora, Maria Valéria é de lá, Maria Valéria Rezende, o Pedro Bandeira, Helena o Plínio, Gomes, Plínio Marcos. Plínio Marcos, querido, né? que eu conheci. O cenário cultural da cidade te influenciou? Me influenciou muito. Porque quando a gente é muito jovem, a gente não sabe, mas a gente pega as heranças boas e ruins das cidades também. Não é só da família, né? Que às vezes você pega, sei lá, aquela dor de cabeça daquela avó que vem dar em você, e você fica com dor de cabeça, e aí você fala, ai meu Deus, que herança. Mas as heranças do que aconteceu na sua cidade, elas te alcançam. E eu fui alcançada miraculosamente por coisas incríveis que tinham sido feitas em Santos e que tinham sobrado até o momento em que eu era bem jovem. Eu vou dar 2 exemplos. Por exemplo, ter conhecido Plínio Marcos, né? Que dava aula, jogava tarô e dava aula no Teatro Municipal da cidade. Tarô. Jogava tarô. Olha que legal. Sim, senhor. Que barato. O Pedro Bandeira veio aqui e não contou essa história Não pra gente. contou Não essa contou. história. E escreveu as crônicas mais incríveis sobre a pobreza da cidade. Ele tem crônicas sobre futebol que salvaram a minha vida. Naquela vez que fomos visitar as escolas em Portugal, você e eu, era um ano de Copa. E eu, da mesma escola que você foi, a escola de Gil Vicente, me pediram para falar com os meninos adolescentes. E, gente, adolescente, eu falei, o que eu vou fazer?
E foi Plínio Marcos que Onde me eu vi salvou. pela primeira vez que Jorge Amado era giro. Giríssimo. Porque eles leem, né? O Sistema Educacional de Portugal tem 2 livros do Jorge obrigatórios: Gato Malhado e Andorinha Sinhá no 7º ano e Capitães da Areia no 1º ano do médio. E eu louvo, Eu acho tinha ido falar, Obrigatórios? eu tinha ido falar nos 100 anos do Jorge Amado em Coimbra sobre o Gato Malhado. Eu tinha ido que falar. aliás é lindo, né? É lindo, eu adoro. E depois uma coisa tão linda do Gato Malhado é que depois que o Jorge faz, né, mais tarde A Bola e o Goleiro, né, Uhum. ele dá uma entrevista sobre o Gato Malhado, que eu acho que está no Navegação de Cabotagem, ele fala assim, pois é, o Gato Malhado não ficou com a andorinha e tal, eu era muito jovem, eu não sabia que o impossível acontece, né? Hoje ele ficaria. Hoje ele ficaria, ele fala, não, eu não tinha... Eu achei aquilo me desconcertou muito. O Jorge é muito desconcertante, pois uma pessoa muito profunda, que a gente repara muito no Navegação de Cabotagem. Você teve o privilégio de conviver, inclusive. Mas que essa coisa, né? A pessoa que fica mais velha fica mais esperançosa, que é tudo que eu desejo. Mas eu estou fugindo da pergunta. Santos. Santos, que eu então. vou, E o vou que puxar aconteceu? a Maria Valéria daqui a pouco. Tá bom. Então, Santos, o que aconteceu? Santos, quando eu cheguei a Santos em 1980, nós tínhamos um prefeito biônico. Santos tinha pesado muito a mão em Santos na mais recente ditadura, né? 64 a 88, mais ou menos, né? O Boris Fausto, lá da USP, Isso nos foi diz... antes da Thelma, né? Antes da Thelma. Nossa, Thelma, melhor governo possível. Nós nos tornamos referência de tratamento de AIDS e nunca de lá descemos. Foi um governo maravilhoso. Os governos Thelma, o governo Davi Capistrano, um médico excelente, maravilhoso. Então, nós ainda tínhamos o quê? Governo biônico. E não só. Infelizmente, Santos tinha, por ter um movimento de teatro muito forte, um movimento operário muito forte, ele tinha sofrido um sufocamento total. Por exemplo, a Unesp, que tinha o seu Instituto de Artes lá, o Instituto de Artes foi fechado, transferido para a capital. Então, muita coisa boa, um ramo da USP que deveria ser implantado, não tinha sido A implantado. Estiva em Santos era toda comunista, Toda. né? E por isso eles decretaram que aquilo era uma área de segurança nacional, né? Muito aberto e tal. E o litoral muito aberto, né? A ataques, por exemplo. E eles sufocaram completamente. Porém, sobraram coisas. Uma das coisas que sobrou era uma coisa deliciosa chamada Centro de Expansão Cultural, que tinha sido criada lá na época em que a Maria Valéria Rezende era jovenzinha e ainda subsistia. Né? Que era o quê? Um grupo de artistas e de pessoas que se juntavam para levar à cidade peças teatrais, músicos. Então, quando eu era jovenzinha, isso aí estava no fim já, né? As pessoas estavam muito idosas. Porém, eu era uma pessoa que tinha um privilégio, porque eles ainda levavam grandes artistas. E uma anedota que nunca contei, mas vou contar. A mãe do Nelson Freire, o pianista, era muito amiga da senhora que já estava em idade provecta, devia estar ali pelos 90 anos, que era a dona Aura. E ele prometera para sua mãe em vida que sempre viria a Santos. O que quer dizer que Nelson Freire tinha experiências horríveis tocando em pianos bem mais ou menos, e pessoas como eu ouviam Nelson Freire todos os anos, de graça, no Teatro Municipal. Eu e toda a miudagem que tocava piano ou que não tocava piano, o sorveteiro, o pipoqueiro, qualquer pessoa que fosse lá, porque era de graça. E todo ano, durante muitos anos, então assim, o Nelson veio, eu não sei o que, a gente achava normal. Então, eu tive esse privilégio de ter um teatro municipal muito vivo, então, com muitos cursos gratuitos para a população. Então, eu aprendi violão, grandes músicos, né? Eu lembro da Flávia Prando, que hoje está no Sesc CPF. Grandes musicistas de violão clássico aprenderam tudo no teatro municipal. Tinha balé, um balé era um corpo de baile excelente, tinha violino, eu fiz violino na coisa. Então, assim, e com a população, assim, se inscrevendo, não tinha exame seletivo, eram aquelas hordas de pessoas. Então, Teatro de Arena, Rosinha Mastrangelo, Museu da Imagem e do Som, que funcionava ali,
Plínio Marcos dando aula e jogando tarô. Então, assim, eu tinha essa coisa e a gente simplesmente convivia com essas pessoas e formava essa população de todas as classes sociais, aprendi o que era um concerto, olha, meu filho. Então, assim, pessoas simples, como eu também era. Né? Meu pai, que era um bancário, uma pessoa que não tinha formação cultural nenhuma, a gente ia e falava: olha, vem uma orquestra, nós vamos explicar uma coisa para vocês. Não é depois de cada música. Vamos entender? Aqui é assim, ó, tá vendo? Um bloquinho de músicas. Quando acaba um bloquinho de músicas, vocês aplaudem. Depois, e a gente ganhou. Então, Santos era isso. Foi incrível. Se vocês forem entrevistar a Maria Valéria Rezende, espero que sim, vocês vão ouvir que, claro, eles lá na década de 50, o que eles conseguiam? Que todas as companhias teatrais, de ópera, de teatro, de cinema, então assim, a Sara Bernardi parou lá, todo mundo, todos os grandes músicos, todas as grandes óperas, todo mundo parava lá por conta do mesmo centro de expansão cultural. Então, se usava navegação em navio, a pessoa saía de Buenos Aires, parava em Santos, antes de subir para São Paulo. E assim, pessoas que conviviam com a gente também, os nossos professores, por exemplo, eu estudei no Colégio Canadá, que era um colégio público de segundo grau que tinha sido famosíssimo. Eu estudei com pessoas famosíssimas. O mesmo professor de filosofia que se formou com a Maria Valéria era meu professor do colégio público. E contavam coisas assim, olha, por exemplo, o Marcel Marceau, o mímico, ele era o papa da mímica. Santos via o Marcel Marceau, como na geração que veio depois, eu via o Nelson Freire e tantos outros. Então, Santos foi um lugar incrível para uma pessoa jovem viver nessa década que eu tomei a minha autonomia, eu ali com uns 11, 12 anos, ali na década de 80, depois 15, 16, 17, e muito calmo naquela época. Então, você simplesmente ia, você ia para o teatro. Eu lembro, eu vi 3 vezes a Bibi Ferreira fazendo Piaf, por exemplo, porque a gente era aquela meninada do teatro que ficava ali, ela falava: deixa entrar, deixa eles entrarem, deixa eles verem. Né? Então, assim, a gente achava cultura normal, que é o que eu acho que a gente tem. Vamos dizer assim, cultura todos temos, né? Sem ser preconceituoso. Normal e importante. Mas a gente achava essas coisas, não tinha diferença. A gente entrava na gente todos os tipos. Então, era o balé e as meninas fazendo balé clássico ali, e os meninos também, que já tinha muitos meninos, o pessoal do violão clássico, e junto o Plínio Marcos jogando tarô. E o pessoal no Teatro de Arena, e o começo, por exemplo, da maior campanha de AIDS do mundo, que funcionou e era em Santos. Então, assim, a criançada que estava ali fazia, criançada de 11, de 12, de 15, que estava fazendo os cursos e começava, graças a tudo de bom da democracia, o prefeito biônico passou e vivemos a democracia, vivemos coisas maravilhosas. Né? Eu acho que ainda deve ter um curta-metragem perdido no YouTube que é lindo, que chama Brevíssima História das Gentes de Santos, da época do, não sei se da Thelma, se do Davi Capistrano, mas é linda. Eram uns ofícios com Neila Torraca, que era um ator local. Né? Então, assim, a gente viveu, como eu acho que deve ser vivida a parte dos livros também. Você se formando com tudo que é bom, porque você vai separar o que você gosta. Não vai ser um livro assim que... Não existe esses papos absurdos de doutrinação em escola, doutrinação pelos livros. Isso é coisa de gente de cabeça pequena. Deixa as crianças viverem perto da arte, fruírem a arte, fruírem tanto a cultura popular, da qual as cidades também têm os seus acervos, seja isso em periferia, seja isso junto do mar, seja onde seja. Deixa viver as festas populares, deixa viver a arte, a alta cultura, propicie que vá ver também uma orquestra, que vá ler um livro, vários livros, que encontre escritores, e a própria cidadão vai escolher do que é que ele gosta mais. A arte não faz mal, a arte só faz bem. Ô, Suzana, deixa eu te perguntar, aproveitando o fio de Santos, essa tua amizade com a Maria Valéria Rezende não é dessa época, eu imagino. Não, mas assim, ela entrou no meu imaginário muito cedo, a família inteira. Então conta pra nós. Vou contar, desde a época da escola, porque assim, o pai da Maria Valéria
tinha sido o maior médico, O médico, né? da cidade. E, além de tudo, ele era uma criatura brilhante e inusitada. Então, ele tinha um anedotário imenso atribuído a ele, porque ele era de grandes sacadas, né? Ele dizia assim, eu tenho o juramento de Hipócrates, então... Hipócrates, né? Não me enganei. Então, assim, o meu objetivo é curar as pessoas. Ele levava isso ao pé da letra. Então, tinha histórias e mais histórias, por exemplo, dele fazendo um casamento. Pois atendia uma senhora que para a casa de quem ele era chamado com muita frequência, uma senhora portuguesa que sofria de umas palpitações horríveis. E ele começou a desconfiar que aquela senhora tinha um drama íntimo, né, e pediu para conversar com a paciente. Falou assim, olha, seu problema, essas suas palpitações são causadas por alguma coisa. Então, a senhora não quer me contar? Eu tenho um problema. E o problema dela era o seguinte, a filha estava namorando o que ela chamava de um safardana. Um tipo tão horrível que tinha passado um cheque sem fundos. Uma coisa horrorosa. Era uma senhora portuguesa, desesperada, pois a sua filha estava mal encaminhada. E ele... O que faria um médico normal, né? Um médico normal diria, olha, minha senhora, eu vou lhe receitar tal coisa, ou vou lhe receitar, inclusive, que converse, né? Nós já estávamos falando de uma época e numa cidade em que já se falava em terapia de fala. Ele falou, olha, vamos conversar com a profissional fulano, ou com o profissional cicrano, para ver como é que encaminha isso. Não, ele tomou um atalho completamente impensado, perguntando se não havia alguém que gostasse da filha, que ela achasse um bom pretendente. E sim, havia. Ele falou, manda passar no meu consultório. E ele simplesmente orientou o mocinho em questão a fazer o casamento. A enviar, olha, inclusive acho que os ouvintes do podcast, penso eu que comecei falando tão mal das flores que eu tenho que me reabilitar. E o que disse esse excelente médico que fizesse o rapaz tão apaixonado, que mandasse lindos, maravilhosos buquês de flores que vocês podem comprar em ramos e ramos, se um dia nós abrirmos, né, Ricardo, a nossa floricultura, tá? Escritores preferem chocolates e sabonetes, porém, apaixonados preferem flores. Então, ele fez esse indicativo de que o moço mandasse, uma vez por semana, um bonito ramalhete de flores sem cartão. Até que depois de um mês e tal, deu a receita certinha. Bom, resultado, isso terminou num casamento feliz e que durante 40 anos essas pessoas iam lá agradecer a família, levar um vinho do Porto, que aliás apreciamos muito também, não é? Pode também ser dado em vez das florzinhas. Mas assim, havia inúmeras anedotas do Dr. Leôncio do mesmo calibre, que ele era muito distraído, por exemplo, ele saía além do jornal da casa dele na hora do almoço, que era o único horário que ele tinha para descansar, e se distraiu e caiu no canal, né, porque São José é cheio de canal. Ele, dirigindo o carro dele, se distraiu e encaixou o carro no trilho do trem. Nós temos um trilho que corta a cidade, que era, hoje é um VLT, mas era até pouco tempo um trilho que levava a carga. Então assim, eu ouvia histórias e mais histórias do Dr. Leôncio e falava assim, mas esse cara deve ser uma figura. E eu na escola, estamos falando de uma pessoa que estava no 6º, 7º ano do ensino fundamental. As pessoas diziam assim, e as Rezende, um dia você vai topar com elas. Porque as Rezendes são todas geniais. Cada uma é gênia em alguma coisa. Todas são geniais. E aí fui estudar e tal, e alguém falou, olha, veja você essa revisão. Revisão feita por Viviana Rezende. Das Rezende, né? Você sabe, eu sim sei. Todas as Rezendes são geniais. E depois me tornei amiga da mais nova das Rezende, a Valentina Rezende, que trabalha na Secretaria de Turismo, atriz gênia, que ganhou todos os prêmios como atriz, depois foi trabalhar com turismo. E lá, pelas tantas, inevitavelmente, li O Voo da Guará Vermelha e falavam, essa Rezende não mora aqui, essa Rezende é uma freira e ela vive na Paraíba. Mas isso foi mais agora, foi mais recente isso. O Voo da Isso Guará Vermelha, faz 2000 e pouco. 2000 e pouco. E aí, quando ela publicou, a pessoa falou, essa aí é daquele... Olha, Maria Valéria, finalmente. Porque ela fazia coisa, ela é incrível, ela está sempre por aqui e tal. E eu li.
E não me aproximei, porque ela vai, agora acabou de estar, vai visitar a família dela. Você não vai ser um papagaio de pirata, mas a tia da Maria Valéria, a Zezinha Aranha, era a escritora, a poeta, a cronista que visitava as escolas. Então eu tive o privilégio de vê-la. Então, assim, eu lá, estudante de 6º ou 7º ano, e ela visitando, achando importante. Ela era cronista no jornal. Então, assim, eu conhecia praticamente todos os arredores da família. E um belo dia já tinha lido a Maria Valéria e achado ela muito interessante e pensado como é que uma freira teria escrito aquilo, mas era a Resende que eu não conhecia. Depois, eu tinha conhecido a cerâmica da Victória, perfeita. Verônica, uma grande estudiosa da área da educação. Então, assim, todas elas só tinha eu em mente. Um belo dia, já nos anos 2000, com o Facebook inventado, um belo dia eu recebo uma mensagem no meu Messenger, e era a Maria Valéria. Ela falou: essa crônica que você colocou, essa pesquisa que você descreveu que você faz, é verdadeira? E eu fazia uma pesquisa, então, no que se lia nos metrôs de algumas cidades, Madrid, uma pesquisa do que se lia em cada linha, né? Isso foi antes da invenção dos smartphones, então a pesquisa era verdadeira. Hoje ela não seria mais possível, a não ser que eu conseguisse ver o que as pessoas leem em seus smartphones. Mas eu fiz um levantamento a partir de uma constatação de uma amiga que falou: olha, se você tomar a linha 1 do metrô de Madrid, você verá que as pessoas leem todas com romance contemporâneo. E a partir disso eu pirei e comecei a fazer uns levantamentos muito absurdos do que se lia em Paris, do que se lia em algumas cidades que eu conseguia de vez em quando passar, e se aquilo variava de linha, de horário, coisas de pesquisador mesmo, de literatura, que a gente é meio maluca. E eu fiz uma crônica. E a Valentina, a Valéria falou assim: olha, essa sua é mesmo séria, essa pesquisa? Sim, sim, é séria. Ela falou: ai, eu te acho tão interessante, você não quer ser minha amiga? Eu falei: como assim, Maria Valéria Rezende me acha interessante? Eu falei: pois é, mas eu conheço a tua família, conheço as histórias da tua família, li o teu livro. E foi assim que começou a nossa amizade, que é muito engraçado. E o muito Mulherio ótimo. das Letras? E o Mulherio das Letras foi uma coisa muito boa também. E que foi criado por um pequeno núcleo de mulheres, onde estávamos Maria Valéria e eu. E a ideia original, embora ela vá sempre dizer do coletivo, que foi o coletivo que realmente abraçou a ideia começou com ela, né? Então, o que acontece? Nós nos encontrávamos, e já teve mais alguns anos adiante isso, e a gente trabalhando e encontrando de vez em quando em grandes eventos, pequenos eventos, médios eventos, onde éramos sempre uma minoria, muito minoria, né? Eu fui muito mediadora de muitos eventos, né? Durante muitos anos eu fui a pessoa que conversei com escritores e escritoras para vários programas do SESC, do Fronteiras do Pensamento, da Flip. Então, aquela pessoa que tem esse grande prazer que é ler o livro dos outros, que é realmente, gente, é um prazer tão grande, especialmente quando ele nem chegou, ele chega para você, você lê e você descobre um universo, e às vezes você está com 2 escritores mediando. E ela chegou e falou: já viu que nós somos sempre cota? Nós somos sempre minoria? E a essa altura eu também já tinha trabalhado em alguns bastidores de montagem de eventos, eu sabia que era verdade. Nós, né? as mulheres. Nós, as mulheres, né? Eu já tinha trabalhado em alguns bastidores, onde as pessoas que estavam há mais tempo em bastidores diziam: olha, Suzana, olha, a escolha das mulheres, as pessoas sempre falavam. Então, assim, bom, tem que ter um grupo de mulheres para equilibrar um pouco, né? Então, na escolha, tem coisas engraçadíssimas de bastidores, tipo: esse escritor, sei lá, mexicano, eu lembro desse. Esse escritor mexicano me parece muito bom. Sim, sim. Você acha que deve programar? Eu lá, assistente, né? Lá embaixo. Acho que sim. Então, marca uma conversa telefônica para a gente descobrir se ele não é gago. Para descobrir se ele não é gago? Sim, para descobrir se ele não é gago, se ele não tem fobia social, porque a gente vai botar esse sujeito num palco. Então, tem algumas coisas que a gente tem que descobrir. 1, se viaja. 2, se não é gago, se não é excessivamente tímido, se não é esquisitíssimo, sei lá, né, gente? Perdão, mas é isso. E quanto às mulheres, as pessoas diziam o seguinte, né?
infelizmente. Estamos falando de muitos anos atrás, isso não existe mais. Mas assim, olha, a gente tem que, se pudesse assim, não sei, como você que saiba falar de livros, a gente faz a mulher ter 2 papéis. Ela conversa com os outros escritores e ela também fala do livro dela. E uma vez eu fui programada, dessa vez não estava em bastidores, estava na frente de câmeras, e eu recebi um estranhíssimo telefonema uma vez, que era exatamente, corroborava essa questão, né? E dizia assim: Oi, tudo bem? Eu sei que você é uma pessoa que estudou literaturas de língua portuguesa na USP, que eu estou. Chegou no fim do meu orçamento de um grande evento, eu só tenho R$ 1.000, mas em realidade eu estou com 2 homens muito feios no palco e você ainda entende de Fernando Pessoa. Eu preciso de alguém que seja razoavelmente bonita e para me equilibrar essas 2 pessoas que são feias. E tudo bem eu te contratar, não vou poder te pagar o que os outros vão ganhar. Então eu recebi, certa vez, esse estranhíssimo telefonema que, inclusive, resultou em coisas ótimas para minha vida. Porém, o papel das mulheres era esse. Você estaria escalado para os grandes festivais caso ganhasse um prêmio muito importante. E você seria minoria, sim. E seria examinado, sim, se você poderia cumprir mais de um papel. Né? Então, não é à toa que éramos tão poucas. Então, nessa primeira conversa nossa, já reparou como a gente é pouca? Sei lá, na cidade X estava só eu e Micheline, e 16 homens. E na cidade X, Suzana, agora só eu e você aqui, e 15 homens. Tá meio complicado. Aí ela virou e falou assim: sabe o que a gente podia fazer? Uma brincadeira. O Lau Siqueira, que é um grande poeta lá, que mora em João Pessoa, gaúcha, falou: lá, o Siqueira está de secretário e tem lá uma lona de circo que eles fazem umas coisas na praia. Podia eu pedir a lona de circo emprestada e a gente fazer uma brincadeira nós. A gente faz assim, a gente faz uma escalação só de mulheres com a mesma proporção de homens. Então aí a gente faz, não é só 2. Então se tiver 15 participantes, 2 homens. De preferência, a gente põe eles para mediar também, contanto que eles façam mais de uma coisa. E a gente, as mulheres. Aí fomos pensando e pirando, né? Ela falava: mas a gente gosta dos homens. Ela falava assim: e se a gente convidasse o fabricante da marca fulano de tal de batons, que é muito grande? A gente podia dar batom para todo mundo. Porque aí quem beija, beija, e aí fica as marcas dos batons e tal. Aí foi evoluindo a coisa, e aí chegou a ideia era uma lona de circo. Ela falou: a gente põe na praia, né? E a gente usa um feriado qualquer, quem puder ir vai, e a gente faz essa brincadeira para dar um toque para as pessoas de que isso está acontecendo, e os homens são bem-vindos sempre. E aí, claro, né? Aí acabamos chamando mais gente para isso, e ao fazer na Flip de... Aí a data depois eu preciso lembrar. Estávamos nós com esse papo, a Valéria estava escrevendo Carta Rainha Louca, e tinha acabado de escrever, ia sair, e foi chamada para a casa do Itaú Cultural, uma daquelas casinhas de flip de organizações, para falar sobre essa bolsa. Ganhou uma bolsa de criação, coisa importantíssima para todos os escritores, sejam bolsas PROAC, seja PNAB, seja bolsa de Itaú. Bolsa é muito importante em todas as áreas da cultura e também da ciência, etc. E aí a gente estava pensando, ela tinha uma fala sobre a Rainha Louca, e aí a gente estava conversando, ela falou: e agora? Tudo abre tarde, será que a gente tem uma padaria para ir amanhã? Porque tudo na Flip começa às 10, a gente tinha que conversar antes. E estava passando Claudinei Ferreira, falou: o que vocês duas estão falando? Não, a gente vai chamar as pessoas que estão. Ana Maria Gonçalves estava dando um curso de roteiro no próprio Itaú. Estava Conceição Evaristo, estava por ali. Estava Paula Fabri, Eugênia Zerbini. Estava... Eugênia Zerbini, que virá aqui dentro de algumas semanas. Eu adoro ela, uma grande escritora, adoro Eugênia Zerbini. Então estava Eugênia Zerbini, estavam basicamente essas pessoas. E aí ele falou: mas o que vocês querem?
A gente vai para uma padaria ali na área que não é histórica, a gente vai lá tomar um café e decidir esse negócio que a gente quer pôr uma lona de circo. Ele falou: mas não seja por isso, eu mando abrir a casa antes e boto um café para vocês, façam uma reunião aqui. E aí, no dia seguinte, nós fizemos a reunião lá com a presença dessas pessoas. A Eugênia realmente foi uma pessoa de primeiro momento. A Micheline estava, a Conceição Evaristo estava, Ana Maria Gonçalves estava. Tinha gente que usava Face, não usava. A Valéria é muito tecnológica sempre. Então ela falou: eu criei um grupo do Facebook e logo a gente resolve. Tinha gente que falava: eu não uso. Aí o que aconteceu? Circulou um caderninho que ela tirou da bolsa e falou: então marquem como é que se encontram vocês, se é e-mail, se é telefone, endereço, tal. E uma das que não usava rede social era Ana Maria Gonçalves, nem Conceição. Então as pessoas marcaram ali como seriam achadas. A Valéria fechou e colocou assim: Mulherio das Letras na capa do caderninho. E virou e falou assim: gente, tá bom esse nome? Acho que existia um jornal, não sei em que década. A gente, não, tá ótimo. Aí o que aconteceu? Levei o caderninho para casa, fiz as cópias e entreguei para ela de volta. E ela fez o grupo do Mulherio e se comunicou por e-mail com as pessoas. E no primeiro do ano seguinte, ela fez um grupo de Facebook e colocou Mulherio das Letras. E em poucos meses éramos 1.000 e não sei quantas mulheres, depois 3.000, depois aquilo tinha chegado a Portugal, a gente foi descobrindo como eram as coisas, e realmente, em outubro daquele ano, a gente se reuniu, não cabíamos mais numa lona de circo, e sim no Centro Cultural José Lins do Rego, uma coisa totalmente colaborativa, sem dinheiro nenhum, em que cada um se moveu como pôde, e a gente via chegarem hordas de pessoas que se enfiavam. Assim, me enfiei num carro com as minhas amigas no Piauí e vim daqui. E nós viemos da Bahia, não sei como, e viemos daqui. Socorro Lira fez músicas e foi assim que foi o primeiro encontro mulherio. Não, desculpa te cortar, mas é porque a gente tá com 52 minutos Socorro, e aí o Ricardo tem coisa para perguntar e eu queria falar da Elige. Claro, vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta sobre o Caderno da Avó Clara, tá? Que é um livro que eu adoro, é um livro que eu recomendo, não sei Esse aqui? se ainda... Tá aqui. Sim, ainda circula, está em outra edição pela Florear Livros, circula e é uma das minhas grandes alegrias também. Bom, quando eu li o Caderno da Avó Clara, e você sabe, a gente estava conversando que eu li esse livro antes dele ser livro, ainda estava manuscrito praticamente, né? Que é um livro que saiu em primeira edição pelo SESI em 2016. Eu fiquei encantado com o enredo, com a delicadeza dele, deu-me uma certa inveja. Isso sempre acontece comigo, né? Quando eu leio uma coisa que eu acho muito legal, eu gostaria de ter escrito, né? Isso acontece quando os textos me seduzem. E nele eu vi muito de autoficção. Primeiro, estou certo? E segundo, como fugir da autoficção, se é que precisa? Eu, particularmente, acho quase impossível. Não, eu não acho que seja autoficção. Hoje de manhã, como eu contei para vocês no começo, eu tive num colégio. E as pessoas diziam qual era o livro que mais se parecia com a minha vida. É o Caderno da Avó Clara, sem dúvida. Pois ele ficcionaliza situações que eu vivi muito de perto. Ele ficcionaliza duas situações que eu vivi e desejei contar um dia. As duas situações eram: eu não sou mãe, não fui mãe, mas eu convivi muito, por ser uma pesquisadora da área universitária, convivi muito com pesquisadoras que eram mães. E com essa situação que aparece no livro, de que a mulher em pesquisa que leva filhos pode e tem toda a sua vida, inclusive, muito facilitada para fazer isso. Existe uma papelada, digamos assim, que não é difícil, para que você obtenha o histórico do seu filho aqui, e assim que você chega num outro país, você matricula na primeira escola pública
Então, assim, eu convivi com pessoas que estudaram ao mesmo tempo que eu no exterior e que estavam com filhos. Só que isso tinha um requisito. Existia um tempo mínimo das bolsas. E o tempo mínimo das bolsas que saíam para o exterior na minha época, talvez hoje seja diferente, era de 4 meses. Então, a pessoa permanecia no exterior entre 4 e 12 meses, fazendo uma parte da sua pesquisa. E o que acontece? Se você podia ficar 4 meses, você levava seu filho. Se você arrumava uma bolsa de curtíssima duração, um mês e meio, que às vezes você precisa para uma pesquisa de campo, para ir fazer uma conferência, ver uma conferência, ter os dados examinados por alguém que importa para o seu trabalho, o que, que acontece? Você não pode levar o seu filho, porque é muito. O sistema escolar, naquela época, pelo menos, talvez isso tenha mudado, não era compatível com isso. Por isso, as bolsas tinham 4 meses, porque era considerado o tempo padrão para que você conseguisse e o tempo de que quem ia levar filhos levasse para dar certo nas coisas. Então, o que, que aconteceu? Eu conheci várias mães pesquisadoras com crianças e fui. Aquela rotina do pesquisador no exterior, vamos buscar, por exemplo, a Mariana, que deu origem à Mari, a personagem, era uma dessas crianças, a Alice era outra. Então, assim, vamos pegar a Alice na escola e vamos fazer um piquenique não sei aonde, ou vamos, eu tenho que estar no arquivo, você pode pegar a Alice hoje para mim e aí levar no meu apartamento? Então, isso era comum e as crianças que eu conheci eram crianças adoráveis, que também viverem o contrário, tipo, eu preciso muito, mas a bolsa é de 1 mês e meio, não posso levar. Nossa! E a Alice, digamos, né? A Alice vai ficar com o pai. E ela não quer de jeito nenhum, não acha nada legal, especialmente porque eu vou estar em Roma fazendo não sei o quê, e a Alice quer ir junto, acha chato ela vai ficar com saudades e não sei o quê, mas vai ter que ficar. Então, eu peguei muito essa situação, é uma situação que eu guardei e falei, um dia eu quero colocar essa situação num livro, né? E a outra coisa que eu tinha vivido de uma maneira muito adorável, quando eu saí do meu mestrado, eu tinha feito um artigo em homenagem a Nelly Novaes Coelho, sobre contos de fadas. E aquele artigo do livro em homenagem à Nelly tinha me dado muita sorte. Eu tinha recebido muitos convites para falar, tanto de literaturas africanas, de língua portuguesa, dar um básico, que naquela época, estamos falando do ano de 2002, era muito necessário, e no interior de São Paulo, no interior do Brasil. Então as pessoas falavam, faz um conjugado, dá um curso de contos de fadas para mim, e também o curso básico lá, Angola, Cabo Verde, Moçambique, que eu costumava dar. E eu ia. E um dos lugares aos quais eu mais ia era a cidade de Batatais, onde eu tinha uma amiga querida, Ana Cláudia da Silva, hoje professora da UNB, que era coordenadora num curso, e ela vivia em Batatais, e a gente, assim, jovem, e passeios, a gente estava a 18 quilômetros de Brodowski, a terra do Portinari, e a gente ia... Começa com uma visita a Brodowski. E eu adorava o Museu Casa de Portinari, eu achava aquilo muito emocionante, era uma casa de família, que as pessoas pintavam nas paredes o sonho de qualquer jovem, né? Os amigos, inclusive, às vezes iam e pintavam um pouco na parede, faziam afresco, faziam experimentos. E quando a avó do Portinari, a nona, não conseguiu mais ir à igreja, ele fez uma pequena capela em casa, que é uma coisa linda, incrível. Sim. Eu tive lá. É lindo. E é uma coisa que eu ficava triste porque aquele museu quase ninguém conhecia. Sempre que eu falava, você vai lá. A pessoa falou, mas que coisa mais esquisita, como assim? E aí eu guardei isso dentro de mim, digamos assim, durante muitos anos. Quando apareceu que eu quis escrever uma história, vamos dizer assim, toda de dentro da minha cabeça, eu falei, eu vou pensar numa história que junte essas duas coisas que eu queria muito, né? Eu ganhei uma bolsa PROAC e foi muito importante, por isso que eu acho que a gente tem que dar bolsa para as pessoas, porque o resultado são criações artísticas que podem mover muito. E, por exemplo, eu sei que a visitação do museu subiu muito, porque esse livro ele chegou muito barato na época,
ainda bem, era uma das coisas que eu queria. Ele chegou para o estado inteiro, então começou a ir ônibus de excursão da região. Aí eu passei a visitar as escolas da região, as crianças achavam incrível um livro que se passava lá. Só que eu não acredito que seja autoficção. Eu acho que a autoficção teria que ser uma coisa mais aderida à própria trajetória, né? Então, o que eu fiz? Eu juntei essas experiências e criei personagens que viviam e passavam por essas situações num cenário que eu conhecia bem e que eu gostaria de exaltar, inclusive exaltar a figura do Portinari, que para mim é um dos meus... no meu panteão, é um dos caras muito coerentes que merecem, tem vida e obra brilhantes e coerentes. Eu acho que a autoficção, para mim, é uma coisa muito mais próxima ainda da sua vida, Da pessoa. da pessoa. E aí eu acho que eu não faria, inclusive, a única questão, a menina tem o mesmo nome de uma das crianças que eu conheci. E quando o manuscrito ficou pronto, eu procurei pela mãe, que tinha sido minha colega de estudos, e falei, olha, eu vou te entregar um manuscrito, se você quiser eu mudo o nome. Se a Mariana não gostar, eu mudo o nome. A Mariana, nessa altura, tinha crescido, né? Passaram-se alguns anos. E a Mariana gostou, concordou, então a Mariana continuou sendo Mariana. Mas uma das questões da autoficção é que eu acho que essa... modalidade faria com que eu tivesse que tomar mais cuidados do que aqueles que eu já tomo com a minha ficção. Eu acho que não gostaria de arriscar ferir. E eu acho assim, a minha própria trajetória, pensando na Anne Ernaux, né? Ela ressignifica questões da vida dela. Eu não gostaria de fazer, mas é claro que tudo são facetas do que você viveu, desse ser que tem esse corpo e onde passaram essas coisas e as coisas que viu, que gostou, que não gostou e sobre as quais gostaria de falar. Ó, Suzana, Rogério, vamos para eu queria associação? eu queria falar da Elige. É um prazer. Porque é o seguinte, você tem na sua vida, você tem essa habilidade, como você falou, de mediação, de articulação. Então, você começou a Mulherio das Letras, mesmo no grupinho lá que a gente teve, que continua existindo, né? Eu que não estou mais participando. O grupo de estudos de literatura de autoria feminina, tá lá com a Marlise, você foi uma das fundadoras e ajudou naquele evento na Casa das Rosas, foi graças a você que aconteceu. Então você tem essa Mulherio das Letras e agora está na Elige, essa sua vontade de agregar as pessoas, de participar de agremiações, de coletivos. Tô falando assim, genericamente. Sim. Então eu queria saber por que a Elige, claro, tem a ver com a tua carreira, mas assim... Tem muita gente que se aproxima da UBE, mas não milita na UBE. Eu queria entender pessoalmente o seu caminho dentro da Elige e as novidades da entidade. Ótimo. Não, da qual eu sou associado. Exato. Sim, eu ia falar isso. E Ricardo orgulhosamente faz parte. Então, assim, eu acho que, por sorte, eu acho que pelo podcast já deu para perceber... eu tive muito contato com pessoas que não tiveram dificuldade de pensar o coletivo, né? O que parece, a princípio, um contrassenso, porque o artista é uma pessoa que, por princípio, ele tem uma dimensão de ego bastante grande, porque ele precisa do público para dialogar com ele. É quase uma questão que isso aprendi com o Benjamin Abdallah Júnior no livro que foi o doutorado dele, que é sobre Graciliano, que ele fala sobre a personalidade do artista lá pelas danças, que é essa pessoa que precisa de um público para se completar. Ela não, né, quer dizer, não basta ela conversar. Os meus livros existem para conversar com o número de pessoas que eu não atingiria se eu não escrevesse, né?
Então, assim, só que eu tive a imensa sorte, desde a época de Santos, que vocês estão falando, a gente rememorou aqui, a minha parte na Universidade de São Paulo, a minha participação e fundação até de coisas importantes, eu tive a imensa sorte de lidar com pessoas que não tinham dificuldade de pensar coletivamente, o que é muito, que é raro, né? E eu achava legal, por exemplo, a minha já agora longa amizade com a Maria Valéria Rezende, ou com a Maria José Silveira, ou com outras intelectuais e intelectuais homens, Benjamin Abdala Júnior, com quem eu trabalhei diretamente 5 anos, Valnice Nogueira Galvão, Eugênia Zerbini, são pessoas que não têm qualquer dificuldade, sabe, que não existe uma as coisas não são excludentes, você pode sim cuidar da sua carreira e cuidar da sua carreira bem. Faz o teu individual, tenha a sua carreira e os seus objetivos de carreira, mas você pode pensar o coletivo também. Você não, pode fazer a escada para o outro brilhar também, sempre sem nenhum problema. Então, eu acho, o que aconteceu? Eu fui convidada para a Elige pela Rosana Rios. Era uma pessoa também que frequentava Santos, uma autora de livros para crianças e jovens muito interessante. E eu fui chamada para jurada do prêmio da Elige. Hoje ele é um dos maiores prêmios do Brasil, sorte nossa. Ela me convidou para compor o júri e outras pessoas da Universidade de São Paulo já foram convidadas também, quase todas do grupo pertencente à professora Maria Zilda Cunha, governado por ela. Então, tivemos muitas pessoas, Lígia Mena, Regina Ruiz, outras pessoas já compuseram esse júri. E eu fui uma das pessoas e a Rosana me procurou. Eu não fazia parte da associação, admirava o trabalho, e ela falou: olha, eu estou para tomar uma decisão na minha vida e eu gostaria de um conselho, né? Ou eu vou me candidatar a presidente da Elige há alguns anos, ou eu vou fazer uma pós-graduação na qual você está dando aula na época, né? Ponderamos bem. Ela falou: olha, tanto uma coisa, um caminho, quanto o outro, vão me tomar 4 anos de vida. Então, eu estou entre trabalhar pelo coletivo assim, ou trabalhar pelo coletivo dessa outra maneira, que é fazer uma coisa. E conversamos sobre prós, contras, sobre como estavam as coisas, e ela falou: ah, tá, obrigada. Aí, uns dias depois, ela me telefonou e falou: olha, eu optei por me candidatar à presidência da Elige. Eu quero elevar essa associação, já tinha uma ótima representatividade, mas eu quero que seja mais nacional, eu quero fazer mais convênios, eu quero fazer mais coisas, eu vou dedicar isso. Só que eu queria que você me fizesse uma coisa. Se eu conseguir ser presidente, eu gostaria que você se associasse, porque eu acho que eu gostaria de ouvir mais você, né? De ter você dentro. Falei: tá, Rosana, tudo bem. E aí ela se elegeu. No mês seguinte, eu me tornei associada e comecei a participar. Mas há 2 anos e meio atrás, eu fui convidada para vice. Eu falei: olha, eu posso ser uma vice. Acho que a gente precisa trazer a universidade mais para perto da gente. Tinha alguns objetivos meus como vice, né? Não estamos mais nas épocas, né, tão boas. Então, assim, eu acho que a gente precisa se juntar com a universidade, que está com menos recurso do que deveria, menos bolsa do que deveria. A parte que se dedica em todo o Brasil à literatura para crianças e jovens é aquela que tem a maior produtividade do país e o menor número de bolsas e o menor número de recursos. Eu acho que a gente tinha que juntar uma associação de artistas com uma coisa que é pública, porque é só pelo público que a gente vai avançar. O privado tem suas flutuações, né, de acordo à economia. Flutuações de mercado. Flutuações de mercado, exatamente. E aí foi assim que eu fiz uma gestão de 2 anos como vice-presidente da Andrea Taubman, foi muito boa. A gente entrou em alguns radares, nosso prêmio cresceu muito, nós estamos com 6 categorias do prêmio. E agora nós estamos, vou colocar alguns dados. E agora, em uma chapa que nós fizemos no mês de junho, e eu fui eleita presidente pelos próximos
2 anos, presidenta, portanto. Agora, né? Agora, 2025 começou começou agora, a gestão. gestão começou agora em julho. Então, sou eu como presidenta, João Bosco Bezerra Bonfim, das Jornadas Literárias do DF, que é um cara que pensa muito coletivo, pensa muito a mediação como vice. O Antônio Chimenec, do Rio Grande do Sul, que também faz distribuição, ele tem o prazer, inclusive tem na nossa página uma reportagem com ele, ele sempre me emociona muito uma entrevista, porque é uma pessoa que tem uma pequena editora, distribui livro, leva autor em escola e escreve, e ele fala, eu gosto de vender livro, eu gosto de tudo. Eu gosto de ter o prazer de indicar um livro e a pessoa comprar. Então, são pessoas, assim, um grande mediador e ótimo escritor, que é o João Bosco, um cara que faz tudo, e o secretariado é ocupado pela Vanessa Balula, do Rio, né? Então, aí também equilibrou um pouco. São Paulo, DF, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, né? E a Vanessa Balula é essa quarta componente, uma pessoa muito brilhante também, que vem do teatro e do roteiro de televisão, e com ótimas ideias, arrojada. Então, assim, todos nós somos autores de Lige, todos nós temos o nosso pé em alguma carreira e Lige, porque não se pode ter somente, né? Esse é o nosso grande prazer, mas nós não vivemos de sermos escritores de Lige, isso não é possível ainda, né? Talvez um dia seja. E é isso, nós começamos uma gestão agora e os nossos números são mais ou menos os seguintes. Nós estamos com 25 anos de associação, temos 172 associados, são 12 estados no Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Eu tenho no exterior associados em Portugal, Estados Unidos e Alemanha. No Conselho Consultivo a gente tem Ana Maria Machado, Maria Valéria Rezende, Daniel Munduruku, Maurício Veneza, Severino Rodrigues, Pedro Bandeira, Sônia Rosa. A premiação nossa, premiação em números. Nós tivemos 8 edições, vamos para a 9ª. Nessa última edição nós tivemos 622 inscrições de 147 editoras para 6 categorias. Isso que eu ia perguntar. Isso é a soma das categorias. Soma das categorias. Então são 600, porque assim, só tem uma categoria que permite inscrever duas, que é conjunto de ilustrações com mais alguma outra, né? E tivemos 5 juradas, as nossas juradas nesse ano foram juradas, esse último certame, juradas totalmente ligadas, cada uma à sua área de atuação, foram juradas mulheres, né? Mas prometemos corrigir esse erro histórico. E resultou em 30 finalistas, 6 vencedores, no final, uma obra hors concurso, uma personalidade Lige. A obra hors concurso foi do Ricardo Azevedo, Peixe Boiando no Ar. Personalidade Lige do ano foi Rosiana Muraí. E nós criamos nesse ano a seleção Destaques à Elige, em que todo ano, a partir dessas notas desse júri, que é um júri realmente estrelado, de pessoas, a gente sempre procura ter alguém de biblioteca ou biblioteca escolar, um livreiro com uma livraria infantil, alguém que tenha trabalhado em editora e não esteja mais nesse momento trabalhando, pessoas específicas de áreas, como, por exemplo, livro informativo, a gente teve a Mariange Bordas como nossa jurada. Então, a gente, assim, coisas muito específicas que precisam de uma especificidade técnica, nós tentamos ter. Então, a gente teve nessa última edição, que foi 2025, produção 2024, nós tivemos 145 títulos de 75 associados, entre os quais o Ricardo, 85... Eu tava. Eu nem sabia. Tava 85 editoras, sendo mais da metade editoras independentes dos nossos que vieram. Às vezes a editora escreve, A gente não fica sabendo, né? E a gente tem também um anuário em que a gente faz a produção, a gente tenta uma grande reportagem do ano, coisas que interessaram, a gente devolve para as pessoas o que foi, e pedimos aos autores que têm esses anuários, são em PDF, estão no nosso site, e são como guias também para dizer o que nós como grupo estivemos fazendo. E nós criamos, então, esse ano, os destaques à Elige para, esse ano que passou,
para comemorar os nossos 25 anos, que é, a partir daquelas grandes notas do júri, destaca aquelas notas e um voto interno seleciona com um selo de qualidade, né? Selos que são bem importantes. Nosso selo foi criado pelo Maurício Veneza, um eligiano histórico, né? Um grande ilustrador nosso, e destaca os... Esse selo ainda tem relação com a Feira de Bolonha ou não? Esse não, mas a gente... Já teve, né? Não, o que teve era o da FNLIGE. Ah, porque eu Tá, tive é um um selo. livro com um selo de qualidade Sim. que Então, foi hoje eu tenho 3 selos de qualidade ativos no país, né? A partir dessa aí. A seleção da Cátedra PUC-Rio, Cátedra Unesco de Leitura, que fica dentro da PUC do Rio de Janeiro, os selos altamente recomendáveis da FNLIGE, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e o nosso. Então, a diferença do nosso é que ele premia o que esse corpo de pessoas está fazendo e tenta dar projeção nacional ao grupo, ao coletivo. Então, esse coletivo vai avançar. Então, o que nós fizemos? Com essas obras dos nossos associados que foram destacadas, porque assim, o prêmio nacional, o prêmio principal nosso, já tem, sai em toda a imprensa, já tem o seu holofote. Né? E lá, claro, a eligianos e não a eligianos, é para todos. Agora, esse é só para nós. E com esse a gente está levando esse acervo para algumas feiras literárias, como, por exemplo, a Feira do Livro de Caxias do Sul. Vai ter treinamento para os professores só com esse acervo. E vai ter exposição do acervo, vai ter palestras nossas sobre o acervo, e assim também jornadas literárias do DF receber um acervo completo. Então, nós vamos tentar... a partir de agora, que é nosso desejo, nesse ano que entra, a gente vai divulgar o regulamento e como é que vai ser ali para o mês de setembro, e serão no ano seguinte, no ano que vem, 26, vão ser 26 livros para comemorar 26 anos. E é isso. Ricardo, quer se despedir? Porque eu tenho aquelas duas. Vou fechar com duas bem rápidas. Tá? Bom, foi uma delícia, a gente não sentiu o tempo passar. Eu não fiz nem 1/3 das minhas perguntas, o que é bom, né? Aquela entrevista em que a gente consegue fazer todas as perguntas, é que o papo não fluiu como deveria. E assim, é sempre para mim um prazer conversar com você, receber com você, estar com você. Você é uma amiga muito querida e, como eu disse no começo, uma pessoa que eu reverencio. Obrigado, Suzana, por ter estado aqui com a gente. Suzana, eu queria que você falasse desse livro que eu tava mexendo no celular, que é Um Lençol de Infinitos Fios. Sim. Mas assim, fala dele por 1 minuto, que eu vou ler um trechinho dele pra gente fechar. Tá ótimo. Um Lençol de Infinitos Fios também foi uma bolsa de criação do PROAC. Foi muito importante na minha carreira. Ele ganhou o Prêmio Biblioteca Nacional, foi finalista do Jabuti, é lido no exterior. E ele parte da vida numa escola, a vida de crianças de 10 e 11 anos, numa escola lá na Baixada do Glicério, aqui em São Paulo, né? E que encontram uma imigrante haitiana de 16 anos, a Ludmilla, e a relação encontram numa biblioteca. Muitos dos meus livros têm bibliotecas e tem elementos importantes que se passam em bibliotecas. E no Haiti existe um ditado popular que diz: meu vizinho é meu lençol. Que no sentido de eu dependo, todos dependem de todos, numa área que tem muito terremoto, tem muitas questões, né? Ele se chama Um Lençol de Infinitos Fios por indicação da Helena Gomes, uma escritora querida de Santos, uma grande autora de livros também, e que me ajudou a pensar num nome. Um nome para o PROAC não era esse. Terminou, aquele PROAC foi o PROAC que Ricardo entrou com Pataquada, que também depois recebeu uma linda edição pela Saíra. E que com a Janaína Tokitaka. Então, assim, vocês veem que a safra do PROAC desse ano deu bolsa e deu livro bom. Esse talvez tenha sido o livro inscrito. Eu não sei se a Saíra inscreveu. Mas sim, escreveu sim. Eu adorei ele. E o Pra Que Parque também. Pra Que Parque também. Que é sobre os parques de São Paulo. Dois belíssimos livros. Dois belíssimos Um bom livros. editor teve. Sim, sim. Você foi o editor, Carlos Rogério? Isso não é um podcast, isso daqui é uma panelinha maravilhosa.
Mas claro que é uma panelinha. Mas escuta, É uma peraí. panela com uma comida boa dentro. Então, o lençol de infinitos fios, o que que eu pensei a partir do... Eu pensei com a Helena me sugeriu, porque os nomes que a gente dá para os livros, quando eles são escritos em editais, eles são escritos antes da gente escrever. Então, o que que acontece? Uhum. Você tem o quê? Um projeto, um primeiro capítulo, um capítulo bom, e depois aquilo vai mudando na sua mão, como tudo que é projeto e que você vai realizando. E aí ele tinha um nome que tinha o nome das crianças e tal. E aí ela falou: "Olha, sabe um nome bom? Temos que encontrar um nome que tenha a ver." Ela foi uma pessoa que ajudou a editora a editar o livro. Ela fez a última leitura crítica, antes de virar livro mesmo, né? E ela falou: "Olha, teria que ter alguma coisa a ver com essa coisa do lençol, do vizinho ser, de que todos dependem de todos, que é o que acontece no livro. Para que o problema maior se resolva, a gente precisa de gente, inclusive do apoio da caridade de desconhecidos, que é o que faz a vida andar para frente. Quando você vai, por exemplo, para um hospital, quem é que cuida de você? Pessoas que você nunca viu, que são responsáveis pelo seu restabelecimento." Ela falou: "Olha, o lençol, quando a gente vai comprar, lá não está escrito lá 180 fios, 200 fios, não sei quantos fios." Ela falou assim: "Então, sei lá, não é um lençol de muitos fios? Então vamos botar infinitos." Porque eu acho que a vida é uma coisa que a gente depende tanto de tantas bondades de pessoas que não têm, da pessoa que pôs a água, da pessoa que viu que você estava precisando com uma sacola pesada e carregou a sua sacola naquele dia. Você está perdido, às vezes, numa estação de metrô, uma pessoa que você nem conhece, fala: "Olha, vai por ali, porque por ali dá certo." E você chega no seu compromisso na hora e aquilo acontece uma coisa incrível para você. E aí ficou um lençol de infinitos fios, e é esse o motivo. E é legal que infinitos fios dá quase uma rima, dá uma rima sonora legal, né? Uma interna boa, né? É. Complete mas tem que ser em menos de 1 minuto mesmo. Ok, vamos. Que será que vem? Complete a frase de Clarice Lispector. Quanto ao futuro, Ele vai ser maravilhoso. de quantos diálogos se faz uma vida? De quantas outras pessoas depende o tecido das nossas existências? Mudando, estamos sempre mudando. Ou por fora, em percursos que inventamos para alcançar os nossos sonhos, ou por dentro, em caminhos que são de cada um de nós. Esse é um trecho de um lençol de infinitos fios de Suzana Ventura. Obrigado por ter vindo. Obrigada a vocês. Obrigado, Suzana. Muito Muito bom feliz. ter você aqui. A trilha sonora especial para o UBE é do Zeca Viana, Candongas Não Fazem Festa. Ricardo adora esse título. Eliakim Batista é o responsável pelas redes sociais da UBE. E ele vai fazer os cortes que depois vão aparecer na internet. A Gargamel Produções faz a produção dos efeitos. Rodrigo Costa. A gente começou com a Maria Clara, agora a gente está com o Vinícius, que vocês não veem, mas é o pessoal que nos ajuda. E um perverso feiticeiro que persegue utópicos seres azuis aqui na Gargamel Edições. Edições não, produções. O roteiro é meu, Rogério Duarte. A UBE é a Casa do Escritor Brasileiro. Associe-se e participe do podcast ube.org.br/associe. Tem mais não, até a semana que vem.